Bom dia, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito da questão religiosa. Foi sexta-feira, fiz um vídeo e falei a respeito do judaísmo, do cristianismo, dessas duas fés que eu fiz parte no passado. E falei a respeito da criação humana das religiões. Falei ali que eu também achava que eu fui ingênuo em pensar que as outras religiões todas foram criadas pelo homem, pelos seres humanos. E só o judaísmo foi que não teve a criação de seres humanos. Só os deuses, o Deus judaico que não teve, que não foi criado pelo cérebro humano, né? Pelo cérebro humano. Ali também falei sobre as divisões que há entre judaísmo rabanita, que segue os rabinos, e que segue também o Talmúdio, e o judaísmo caraíta, que foi uma divisão que surgiu, acho que foi no 6º século, e que não seguia a questão do Talmúdio, e passou a ter uma rixa entre hoje, e essa rixa entre os caraítas e os rabanitas, que seguem o rabino. Então a maior parte hoje segue o Talmúdio, o judaísmo de hoje. Seja o ortodoxo ou o liberal, ele segue a questão do Talmúdio, né? O Talmúdio. O Talmúdio é um livro de ensinamento dos rabinos, lá da Babilônia. Tem o Talmúdio de Jerusalém, porque foi feito em Jerusalém, foi formado em Jerusalém, e tem o Talmúdio da Babilônia, que foi criado na Babilônia. O Talmúdio quer dizer ensinamentos, né? Ensinamentos. Quer dizer ensinamentos além dos ensinamentos da Torá. Explicações sobre a Torá, né? Mas hoje, se você for ler a literatura judaica, você vai sempre ouvir esses ditos. Os nossos sábios disseram isso, os nossos sábios disseram aquilo. Os sábios, que eles querem dizer, os rabinos do Talmúdio, né? Porque eles modificaram muita coisa, os rabinos do Talmúdio modificaram o ensinamento da Torá. De fato sabe por quê? Tem uma parte aqui na Torá que diz que a mulher depois da menstruação, ela está impura durante 7 dias. Ela está impossibilitada de pegar, de tocar em qualquer coisa que é considerada sagrada, até mesmo de se aproximar no templo, né, antigo, de adentrar ao templo, porque ela ficava como imunda, né, inapta para tocar em qualquer coisa que fosse considerado sagrado para o judaísmo. E o esposo dela também não podia ter relações com ela durante esses dias, e nem mesmo tocar nela, nem mesmo dormir na mesma cama por 7 dias. Se por acaso ele dormisse na cama ou encostasse nela, ele ficaria impuro e tinha que fazer uma purificação, levar uma ave, um pombo, uma rolinha, para fazer uma purificação. Então, 7 dias está lá na Torá. Sabe o que os rabinos fizeram? Tem um rabino que fez isso aí, ele mudou, ele alongou o prazo, interpretou uma parte lá que falava a respeito do sangramento da mulher, que não estava nada relacionado com a menstruação. Ele interpretou aquilo ali e aplicou para a menstruação.
dizendo que tinha que contar 7 dias limpo. 7 dias limpo. Aí, em vez de aliviar a coisa, apertou mais ainda. Quer dizer, 7 dias limpo. E é contado assim, no 5º dia da menstruação, depois de 5 dias, a menstruação ali foi embora. Aí, daqueles 5 dias, contar mais 7. Na Torá, só contava mais 2. Mas eles botou para contar mais 7. Aí que em vez de ser 7 dias, vai para 12 dias. Vai para 12 dias. E os judeus aceitam porque foi um rabino considerado, um professor considerado, que decretou isso. Aí eles, por decreto rabínico, mudou a coisa. E eles seguem isso aí. 7 dias limpo. Já os caraítas não seguem essa questão 7 dias limpo. Os caraítas seguem os 7 dias de acordo com o que a Torá está falando. 7 dias. Então, quer dizer, aí dificultou. Né? Na Torá manda observar as festas sagradas para o judaísmo durante 7 dias. Durante 7 dias. Os rabinos acrescentaram para 8 dias. Quer dizer, observa o 1º dia da festa e o 2º dia. Observa o último dia e o 8º dia. Está entendendo? Então eles acrescentaram. E assim, já os caraítas não seguem isso aí. Os caraítas seguem os 7 dias como está na Torá. Não seguem os 8 dias, como ensina os rabinos. E de acordo com a Torá, quem está certo? Os caraítas. Os caraítas porque está seguindo a Torá. Mas os tradicionais, os ortodoxos, seguem a interpretação talmúdica que ensina essas coisas, os sábios do Talmud. E aí acrescentaram essas questões. Os samaritanos também, a mesma coisa. Eles seguem o que está escrito na Torá. Agora tem uma coisa também que você não sabe, vai saber. Os samaritanos dizem que os rabinos acrescentaram, modificaram a Torá, no sentido dos 10 mandamentos, né? Nos 10 mandamentos, ali eles pegaram o 1º mandamento, pegaram o comentário do 1º mandamento e falaram, não terás outro Deus diante de mim, né? Ali. Aí eles fizeram desse aí um mandamento. Não farás para tu imagem de escultura. Que é o 1º mandamento. É um comentário do 1º mandamento ainda. Aí eles fizeram 2. Não terás outro Deus diante de mim. E aí, não farás imagem de escultura. Eles fizeram outro mandamento. Segundo o samaritano, ele diz que ali foi a modificação, a acréscimo. Porque diz que o 9º mandamento, o 10º mandamento, lá na Torá do Samaritano, está para consagrar o Monte Gerizim. Que lá está ali, que o Deus de Israel mandou consagrar o Monte Gerizim. Que o Monte Gerizim é que é o lugar sagrado. Aí, os judeus diz que não, que é em Jerusalém. Porque em Jerusalém, por devido à divisão, briga política, Davi foi que instituiu Jerusalém como lugar, como capital de Israel. E construiu o templo lá em Jerusalém. Mas os samaritanos creem que é o Monte Gerizim. Até hoje eles fazem o sacrifício de Páscoa lá no Monte Gerizim. Eles têm o Monte Gerizim como o lugar, o Monte Sagrado. E não o Monte Ebal. E não Jerusalém. Eles fazem o seu sacrifício no Monte Gerizim. Então, por causa disso, há uma briga entre os judeus e os samaritanos. O judaísmo tradicional e os samaritanos. E os samaritanos são parentes são judeus também. Agora que são de Samaria, de Samaria. Está entendendo? Samaria é o que? É um estado. E aí essa briga entre eles aí. Cada um brigando e dizendo que o certo
é ele, o errado é o outro, e assim sucessivamente. Então há essas divisões aí. Judaísmo tradicional, que segue os rabinos, o judaísmo caraíta, que agora está sendo aceito também, que não era aceito, não podia fazer casamento. Os judeus tradicionais não aceitavam casamento de caraítas com judeus tradicional, e agora estão aceitando, estão recebendo agora, aceitando como israelita também os caraítas. E também estão aceitando agora os samaritanos, porque se consideram, são parentes, né? Mas havia essa briga. Mas cada um tem um sistema de culto, cada um tem um sistema de religião. Eu tenho um Sidu do Caraíta, eu tenho um Sidu do Caraíta, o livro de reza dos Caraíta. Eu conheço colegas que tem também a Torá dos Caraíta. Eu tenho a Torá dos Rabanitas, tenho o Sidu dos Rabanitas, tem um dicionário ali, dicionário hebraico dos judeus tradicionais, né? Do judeu tradicional. Então há essa confusão entre eles, né? No mesmo judaísmo há também essa confusão. Quando eu fui estudar judaísmo, eu pensava que era unidos, que era mais unidos. Mas eu tinha um colega lá, ele também se converteu ao judaísmo. Ele morava lá em Cotia, São Paulo, e ele tinha sido cristão, e tinha passado por várias denominações, e estudou adventista, era adventista, depois foi para a Igreja de Deus do Sétimo Dia, guardava sábado, e eles estavam querendo mais se aproximar do judaísmo. E por fim eu sei que ele abandonou o cristianismo e foi estudar o judaísmo, procurou a sinagoga, procurou um rabino e disse que queria se converter e que queria estudar. E ele foi recusado umas 3, 4 vezes. Os judeus agem assim para experimentar, para ver se a pessoa tem mesmo vontade, quer mesmo aquilo. E por fim ele foi aceito, estudou e fez a conversão dele, foi para Israel e lá ficou. Ele estava bem animado lá. Depois, passado um tempo, eu percebi, eu liguei para ele lá, ele entrou em contato comigo, e aí a gente conversou bastante aqui pela internet, né? E ele falou que não estava mais frequentando sinagoga nenhuma, não, que ele estava em casa agora, que o melhor para ele era ficar em casa. Eu falei, rapaz, você é de Israel, fácil para observar o sábado, as festas santas, por que você não vai para cinema? Não vou não. Ele falou aqui em Israel, o judaísmo aqui, a mesma coisa do cristianismo aí, no sentido de que de várias sinagogas, aqui tem sinagoga para todo gosto, assim como aí no Brasil tem igreja para todos os gostos em cada esquina, aqui também em Israel tem cada esquina tem sinagoga também, para todo gosto. Eu não estou indo em nenhuma, porque ele já tinha esfriado, né? Já estava frio, desapontado com muitas coisas que ele deve ser que viu lá, e também com as histórias da Torá, aquelas histórias de Abraão, que enganou Abimeleque, dizendo que Sara era irmã dele, e por fim o Deus de Israel quis, em vez de repreender Abraão, que foi castigar, foi Abimeleque, tá entendendo? O Abimeleque foi enganado, e em vez do Deus de Israel castigar Abraão porque enganou o próximo, ele castigou o camarada porque tinha pegado a mulher de Abraão e fez devolver, e o cara deu muitos presentes a Abraão, e Abraão saiu dali rico com aquilo. E ele fez isso aí por umas 2 vezes, enganando as pessoas e saindo na boa, né? Aí o rapaz começou a ler essas histórias lá, ele começou a ler e refletir que ele achava errado isso aí, que Abraão tinha que ser repreendido. Mas como Abraão era o favorito do Deus hebreu, era o favorito dos hebreus, né? Ou do Deus hebreu, aí ele preferiu castigar o faraó ou Abimeleque, tá entendendo? Do que punir Abraão. A mesma coisa aconteceu com Isaac, também o filho de Abraão. Em vez de punir-se Isaac, puniu-se foi o Abimeleque, ou o rei do Egito, né?
essas histórias estão lá no livro de Gênesis, do capítulo 13, 14, ali em diante, você vai ver essas histórias aí que a gente vê que é a contradição. Abraão mentindo e para se sair numa boa, e por tudo isso Abraão se saiu numa boa, recebeu bens, ficou rico e castigo nenhum veio sobre ele, mas o castigo vinha sobre o outro que era inocente. Aí ele estava meio frio nisso aí, eu acho que ele, não sei se ele voltou novamente para praticar judaísmo. Então, quando a pessoa usa a razão e começa a questionar as histórias bíblicas, que ele perde o medo de questionar e começa a questionar as histórias bíblicas, essas histórias de Abraão, de Isaac e de Balaão, Deus falando com Balaão, essas coisas assim, tendo conversa com Balaão, e hoje se sabe dizendo que Balaão era um mágico, e mesmo assim ele invocava o Deus de Israel com essas coisas e ganhava dinheiro também. A gente vai vendo essas histórias e vai começando a desconfiar, né? A desconfiar. Então ele começou a questionar e abandonou, acho que abandonou o judaísmo, que eu perdi o contato com ele. Ele falou que estava lendo um livro da escritora Karen Armstrong, e essa escritora dá um apanhado nas religiões aí, em todas as religiões, e aí ela chama bastante atenção sobre a questão da adoração do Deus de Israel, que o Deus que era de Jacó não era o mesmo de Abraão, o alto Deus cananeu, El, que esse nome El é o nome também do alto Deus cananeu, que os judeus também invocavam El, tá entendendo? No nome dos personagens dos filhos de Israel tem um sufixo chamado El, né? El tá assim, Israel tem El, a palavra El, Daniel, Ezequiel, Ismael, Betel, tudo está relacionado a El, a esse Deus El, que era o Deus alto cananeu, né? O Deus alto cananeu. E a gente sabe pela história bíblica que os judeus tomou Canaã, que era dos cananeus, tomaram ao fio da espada em nome de Deus, dizendo que foi o Deus de Israel que tinha dado aquela terra a ele. Mas se os cananeus já habitavam lá, nessa terra, quem era o dono da terra não era ele, já habitava lá na terra. Então eles tomaram dos cananeus. Então a religião cananeia tem grande influência na vida dos hebreus. Então isso aí eu dei esse apanhado aí nessa questão, porque no outro vídeo eu não falei muito a respeito dessas questões e desses disse-me-disse da religião. Agora, para o judaísmo, os judeus israelitas, ele leva a coisa mais pela tradição. Eles não são tão fanáticos como é o cristão. O cristão fica xeretando os judeus, achando que os judeus é superior, que tem um amigo superior no céu, invisível, que tem proteção. Mas a gente vê que os judeus não acreditam nisso, não. Eles acreditam na proteção de quê? Das armas de guerra que eles têm, tanques, míssil e bombas, essas coisas, muito armamento que eles têm, eles confiam nisso aí. E os cristãos aqui ficam pensando que aí fica bajulando, achando que é a cultura superior, a outra que é um povo abençoado. É abençoado porque eles trabalham, usam o cérebro, sabem fazer negócio, estudam secularmente, aprendem coisas da ciência para se desenvolver, tá entendendo? Não é nada de que vem ajuda de fora, não, a ajuda vem deles mesmos. Eu vi um discurso de um rabino, de um chefe aí de Israel, ele dizendo: se nós não formos por nós mesmos, quem será por nós, a não ser nós mesmos? Então, quer dizer, nisso aí, ele está dizendo o quê? Que eles é que tem que lutar, eles é que tem que correr atrás, ele é que tem que se defender contra os palestinos. Porque se ele não for por eles, quem é que vai ser? Então ele não disse que era Deus, que um Deus estava lutando por eles, não. Ele disse que eles é que tem que lutar, eles é que tem que se proteger. Assim também faz o ateu, o agnóstico, que não confia em ajuda de fora,
de fora da Terra, eles estão passando por dificuldade, eles começam a pensar, começam a maquinar uma maneira de sair daquilo ali, como vai sair daquilo ali, daquele negócio, daquele aperto, daquela condição financeira. Ele começa a pensar, porque não vê uma ajuda de fora do planeta para eles, não, para o ateu e para o agnóstico ou cético, não. Eles começam a pensar numa ajuda, eles começam, buscam os amigos, buscam orientação, assistem um vídeo de economia e assim busca a solução, porque de fora não vem, de fora da Terra não vem ajuda. A ajuda vem daqui da própria terra dos humanos. Assim também como esse representante de Israel. Se nós não formos por nós, quem será por nós? Ele não disse que tinha um Deus que era por eles. Eles hoje crê no armamento, crê na sua estratégia de guerra, crê no seu poder militar. É isso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Bom dia, boa tarde e boa noite. E passe bem.